Boa noite, amigos da Seara Espírita Redenção. Eu agradeço demais o convite. Estou aqui mais uma vez para que nós possamos falar sobre uma data tão especial, que é a data do Dia da Mulher. Mas para que nós possamos começar a fazer a nossa discussão, eu convido a todos a levar o pensamento a Deus, rogando a Ele inspiração e entendimento para raciocinarmos juntos sobre as leis que nos regem, leis que estão inscritas na nossa consciência, leis que nos permitem administrar a nossa vida, ressarcindo os nossos débitos diante da misericórdia divina. Abençoa todos aqueles que estão escutando neste instante a nossa reflexão dessa noite e que a vossa paz e a vossa luz permaneçam conosco hoje e sempre, Senhor. Muito bem. O nosso tema dessa noite, igualdade de direitos do homem e da mulher na codificação espírita, nos dá ensejo a muitas reflexões. Mas para que a gente possa chegar lá na doutrina espírita, vamos ver algumas coisas interessantes que a história nos mostra acerca desse tão comemorado Dia da Mulher, e hoje tão discutido, quando a mulher busca os seus direitos, né, a sua participação na sociedade em que ela existe. Não que ela nunca tivesse participado, ela sempre participou, mas de uma forma muito tímida, de uma forma muito reprimida, de uma forma onde ela precisava de usar de muita astúcia e subterfúgios para se subtrair à opressão em que viveu esse tempo todo. Nós sabemos que tudo é necessário para o nosso aprendizado e que só com a evolução do pensamento, da sociedade, dos homens que a compõem, é que esses estados de coisas podem ir mudando. E é isso que nós vamos ver. Mas o que a história nos conta? A história nos conta, então, que todos os anos repetida aquela história que o Dia Internacional da Mulher surgiu em homenagem àquelas operárias dos Estados Unidos de uma fábrica têxtil de Nova York que morreram carbonizadas dentro de uma fábrica onde elas trabalhavam e que foram vítimas desse incêndio, justamente incêndio intencional, porque elas reivindicavam direitos salariais, reivindicavam melhores condições de trabalho. Segundo a versão que circula, né, no senso comum, esse crime teria ocorrido justamente por causa em retaliação justamente a essas reivindicações. Mas se nós formos à origem, e esse fato aconteceu em 1957, mas se nós formos à origem mesmo das datas, dos acontecimentos que marcaram esse movimento todo de melhora, de emancipação da condição da mulher, nós vamos remeter ao ano de 1910, que é o primeiro registro que existe de uma reunião organizada onde se discutiria assuntos dessa forma, onde as mulheres se reuniram. E foi justamente na segunda Conferência Internacional de Mulheres, acontecida em Copenhague, na Dinamarca. E essa mulher que está bem aí na frente da nossa foto, que está em destaque, que é a Clara Zetkin, ela era uma militante feminista russa. E o que ela propôs nesse encontro dessas mulheres? Ela propôs que todas as mulheres trabalhadoras de todos os países se organizassem em um dia especial e que esse dia seria marcado por discussões acerca do papel da mulher na sociedade, para finalmente promover o voto feminino, para melhor condições de trabalho, melhoria do salário das mulheres, menos horas trabalhadas e assim por diante. Essas mulheres russas, né, elas tiveram um papel importante também, porque alguns anos depois, em 1917, isso foi em 1910, então em 1917, exatamente no dia 8 de março, antes da Revolução, às portas, né, da Revolução Russa, essas mulheres tecelãs saíram de suas fábricas e se juntaram a outras tantas mulheres de soldados russos e fizeram uma movimentação que ficou conhecida como Pão e Paz, e aconteceu no dia 8 de março de 1917. O que elas queriam? Elas, além de pedir por melhores condições de trabalho, além de pedir
uma emancipação da mulher pelo voto, pediam também que os soldados russos não participassem da Primeira Guerra, porque haveria uma debandada muito grande, praticamente ficariam somente as mulheres sustentando as famílias e a economia russa. Então, elas pediam para que esses soldados não fossem participar dessa Primeira Guerra Mundial. E foram forças policiais demandaram essa passeata, muitas pessoas morreram, e não adiantou nada. Os russos entraram na Primeira Guerra Mundial e as mulheres continuaram trabalhando do mesmo jeito. Mas, ao longo da história, elas foram se mobilizando e essa data ficou marcada, então, como 8 de março, um dia em que elas sempre se reuniriam. Mas isso foi difícil na Rússia, mas isso foi difícil de ser reconhecido no resto do mundo. Até que em outras conferências, né, em 1921, numa conferência internacional de mulheres, que aconteceu num dia 8 de março, elas se reuniram ali e definiram que aquela data, 8 de março, em intenção do acontecido em 1917, seria marcado não só na Rússia, mas em outros países, como um dia oficial de lutas, né? Seria um dia oficial de lutas. E como isso começou a se propagar muito pelo mundo, a ONU, 54 anos depois, em 1975, considerou que essa data seria marcada por debates, por apresentação de outros países das suas lutas, das suas reivindicações junto à Organização das Nações Unidas, e essa data ficou intitulada, então, de Ano Internacional da Mulher, para lembrar suas conquistas políticas e sociais. Isso aqui é o que a história nos conta. E dentro do Brasil, nós temos uma pioneira nesses trabalhos, chamada Dionísia Gonçalves Pinto, nascida no Rio Grande do Norte, lá era Potiguar, depois mudou-se com sua família para Olinda, no estado de Pernambuco, né, vizinha ali a Recife, e ali morou por muitos anos. Ela lançou um livro com o pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Ela apresentou esse livro como uma tradução livre de um livro lançado em 1792 por uma feminista americana, Mistress Godwin. E o nome desse livro em português é Em Defesa dos Direitos da Mulher, em 1792. Então, a gente vê que a história vai voltando atrás aí, mostrando que muitas coisas já vinham sendo feitas. A mulher precisava se emancipar, principalmente através do voto. E por que que tantas coisas eram feitas assim? Qual era o objetivo dessa obra, né? E de tantas outras ações que foram acontecendo? Era de mostrar que a mulher era uma criatura racional e que ela não deve ser excluída da participação dos direitos naturais da humanidade. Contrapondo-se assim a ideia de que a mulher deve ser linda, inocente e bela. Uma propriedade masculina, um artefato que embeleza a vida do homem, que cria seus filhos, cuida da casa e que, seguindo uma tradição de secular, de que a mulher não tinha alma. Puxa vida, se ela não tinha alma, ela não tinha direitos. Então, se ela não tinha direitos, ela precisava lutar por eles, precisava mostrar que estava participando daquela sociedade. Por isso, tantos movimentos. A mulher não tinha direito de sair sozinha, a mulher não tinha direito, ela não podia trabalhar fora de casa. Se por acaso ficasse viúva, ela teria que manter a sua família através ou do magistério, né? E ela lecionava em casa mesmo, ou ia na casa ser a preceptora de crianças ricas, ou então através de artes e trabalhos manuais. Era a forma, ou então se entregar à prostituição, que foi que acontecia muito para poder sustentar suas famílias. Era uma vida muito difícil. Ainda é, mas já não chega mais não tem nenhum traço do que já foi a vida da mulher ao longo da humanidade. Mas já que nós estamos aqui falando dos direitos da mulher e de uma data comemorativa tão importante, qual a influência que o Espiritismo deve ter sobre a condição da mulher? Porque, afinal de contas, o Espiritismo, nesse seu aspecto tríplice de ciência, filosofia e religião, tem que apresentar, tem que se engajar em todos os aspectos e em todas as facetas da sociedade. Ele deve ter, ou se não tiver, deve procurar, através do estudo, respostas para as dificuldades, porque as pessoas passam, né? Então, nós vamos voltar àquele tema lá, da alma da mulher.
e vamos remeter a um artigo que Kardec colocou na Revista Espírita, em janeiro de 1866, onde ele começa o artigo exatamente fazendo essa pergunta: as mulheres têm alma? Por que isso? Porque esses movimentos todos, e olha que nós estamos antes dessa conferência de 1910 que aconteceu em Copenhague, mas a mulher já queria participar de alguma coisa. E a doutrina das luzes, o iluminismo, o renascimento, tudo isso fazia com que as pessoas pensassem mais acerca da situação da sociedade, dos componentes dessa sociedade. Então, Kardec escreve esse artigo e faz considerações muito interessantes sobre essa problemática de se considerar a mulher um ser irracional. Porque dizer que ela não tinha alma significava justamente dizer que ela não tinha inteligência, que ela era uma criatura adestrada para o serviço em que ela era treinada. E desde muito nova ela era treinada o quê? Para fazer as melhores refeições, para se embelezar, para cuidar de uma casa, para cuidar dos filhos daquele homem que iria cuidar dela. Ou se ela não se casasse, ela seria, então, a cuidadora da casa e dos pais na velhice. Ou, se não tivesse família, como já disse, ela, para sobreviver fora da prostituição, ela sim se oferecia àquelas que tinham tido alguma formação, alguma cultura, uma ilustração, se ofereciam para trabalhar ou como empregadas domésticas ou como preceptoras de crianças ricas. E assim foi a vida da mulher ao longo do tempo. E essa alma feminina que eles pensavam se existia ou não, foi discutida até em concílios da Igreja Católica. Não vamos entrar nesse mérito, a nossa intenção aqui é discutir exatamente o que a mulher significa à luz da doutrina espírita. Se ela não tinha alma, ela não tinha direitos legais. Se ela não tinha direitos legais, ela estava submetida a quem cuidava dela. Ela era uma propriedade, ou do pai, ou do marido, ou do irmão, ou até do patrão. E essa condição que o Espiritismo veio colocar uma luz para enxergar a mulher de uma forma diferente e corroborar com as suas lutas. Por certo que as lutas em que a sociedade passa hoje em dia, muitas vezes chegam ao grau do exagero exatamente porque a opressão, porque a perseguição, porque a violência é muito grande. Então, essas lutas muitas vezes chegam ao exagero, mas para que a gente chegue a um ponto comum, ela vai ao nível zero, do nível 0 ao nível 100, até chegar no meio, que é o ponto do equilíbrio, como um pêndulo do relógio, né? Ele vai de um lado, vai ao outro, mas ele se passa sempre pelo meio. Então, é buscando esse equilíbrio que as situações vão se alterando e que hoje há estudos profundos sobre a importância da mulher na sociedade em que ela vive. Muito bem. O Livro dos Espíritos nos fala na questão 818 de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países. O que os espíritos respondem? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. O que nós vimos ao longo da história da humanidade? Que tudo se tomou à força. Era através da violência, das guerras, dos conflitos, das traições, dos motins, enfim, que o homem foi tomando espaço e se colocando e alcançando aquilo que ele queria. Se ele não conseguisse por bem, ele faria por mal, generalizando. Existem as exceções, mas essa era a condição em que o homem viveu na sociedade e também foi assim que ele foi ensinado, a tomar as coisas pela violência. Ele não foi ensinado a raciocinar em cima do que ele queria e do direito do outro. O que equivalia na sociedade? O direito pessoal. Eu tenho direito, eu faço o que eu quero, eu vou buscar o que eu quero e o que eu preciso. E se for preciso usar a força, eu vou usar. E assim, com tudo o que fazia parte e faz parte ainda da vivência em torno da alma masculina, né? Então, a mulher, no meio disso tudo, por ser fisicamente mais fraca, por ser aquela que cuida das crianças, considerada
fraca moralmente também, era considerada uma criatura sem condição racional suficiente para entender os mecanismos da sociedade, tanto que não participava nem de decisões familiares, salvo raríssimas exceções. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Olha a resposta interessante. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ora, se Deus outorgou a ambos a inteligência, e nós vamos aos conceitos básicos do Espiritismo. Nós sabemos que nós somos espírito eternos. Nós vamos e voltamos, nós vamos para a espiritualidade, voltamos ao palco da Terra para aprendizado. E ao deixarmos aqui o nosso corpo, no retorno à pátria espiritual, nós voltamos a ser espírito. E qual é o principal atributo do espírito? A inteligência. E essa inteligência, o que faz essa inteligência em nossas vidas? Ela nos faculta a condição de seres pensantes. Seres pensantes raciocinam, refletem. Então, a mulher tem uma alma. Então, a mulher não é um ser irracional. Então, a mulher tem os mesmos direitos do homem. Olha aí a doutrina espírita já colocando uma luz sobre o entendimento das pessoas. Então, a diferença da fragilidade da mulher em relação ao homem tem uma razão de ser. Na questão 819, Kardec pergunta, com que fim, então, mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. E esse conceito de rude e leve, trabalho pesado e trabalho leve, precisa ser muito revisto por todos nós. Existe o conceito do dicionário que o pesado é aquele que exige força física, trabalho braçal, e que o leve é exatamente assim que está no dicionário, o trabalho leve é aquele que é destinado às mulheres e às crianças. Mas por quê? Olha, se a gente colocar na mão de um anatomista, de um legista, dois esqueletos, de um homem e de uma mulher, ele sabe fazer a diferença só de olhar. Ele não precisa pesquisar DNA, não precisa pesquisar nada. Só de observar os ossos do crânio e os ossos da bacia, ele vai saber. A mulher tem um crânio mais arredondado, sem protuberâncias e a testa reta, a fronte reta. O homem tem o cérebro mais cheio de protuberâncias e a testa afundada. E a bacia da mulher ela é mais larga e tem um fundo pélvico maior para a passagem do bebê. O do homem é mais estreito, porque ele não precisa guardar dentro do ventre uma outra criatura. Basta olhar para isso daí, já há uma diferença nas funções daqueles corpos diferentes. E aí a gente vê aqui na resposta, para lhe determinar funções especiais. A função do homem não é melhor e nem mais importante que a função da mulher. Cada um tem a sua função na vida material, na vida encarnada. E essas duas funções, elas se complementam, e justamente para que eles possam suportar as provas de uma vida muitas vezes difícil. Eles devem ser solidários e companheiros, seja como marido e mulher, seja como irmãos, seja como amigos, enfim, eles estão ali para um completar o que aquele outro não tem. Administrar sentimentos é para a mulher, administrar situações difíceis é para o homem, o que não quer dizer que o homem não sabe administrar sentimentos e que a mulher não sabe administrar situações difíceis. Ocorre que a evolução vai nos colocando em condições de assimilarmos todo o aprendizado. Vamos à próxima pergunta do Livro dos Espíritos, 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente numa situação de dependência do homem? E o que os Espíritos nos respondem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Olha que importância disso daí. O forte é responsável pelo fraco. Se nós formos lá na lei de trânsito, eu não sei qual artigo, ele fala lá que os veículos pesados, os caminhões, os ônibus, eles são responsáveis pelos veículos de passeio, que são responsáveis pelos motociclistas, que são responsáveis pelos ciclistas, que são responsáveis, e todos
são responsáveis pelo pedestre. Não é o forte ajudando o fraco? Isso prevalece num conceito que basta a gente pensar um pouco, é racional isso daí, a gente saber disso. Em todas as coisas a gente vê que o forte deve proteger o fraco, mas o que muitas vezes acontece na nossa sociedade é que o forte usa a sua força não para proteger, mas para oprimir, para usurpar, para escravizar e violentar as criaturas ditas mais fracas, que podem ser fracas fisicamente, mas podem ser muito fortes emocional e racionalmente. E esse pensamento um dia se levanta não pela força, mas se levanta pela força da ideologia. A ideologia que vai levar às mudanças sociais que nós precisamos, que não é a agressão e a violência, mas é o olhar de entendimento. E essas leis que nos regem são leis naturais. E os espíritos já nos responderam certa vez que essas leis, que são as leis de Deus, estão escritas na nossa consciência. E é a nossa consciência que nós vamos prestar contas um dia dos nossos atos. Então, homens e mulheres, crianças, velhos, adultos, ou seja, quaisquer pessoas, em quaisquer condições da vida aqui na Terra, vai ter que prestar contas à consciência do bom uso ou mau uso, do mau cumprimento ou do bom cumprimento dessas leis, essas leis que nos regem. Burladas essas leis, nós vamos ter que refazer o caminho que foi mal feito. E é por isso que nós retornamos ao palco da Terra nos mais diversos compromissos. Continuando no Livro dos Espíritos, questão 822. Sendo iguais perante a lei, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas, ou seja, sendo iguais perante as leis de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Olha a resposta. O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. E aí a gente volta lá àquele conceito do direito pessoal. Antigamente, na lei de Italião, a primeira revelação era o olho por olho, dente por dente. Deus era um ser vingativo, era um ser agressivo, que as pessoas tinham medo dele. No advento de Jesus, na implantação da religião cristã entre nós, da doutrina cristã entre nós, Jesus veio mudar vários aspectos do entendimento dessa lei, mostrando que Deus é um Deus de amor. E ensinando pelo primeiro mandamento de Moisés, explicando que o primeiro mandamento de Moisés, que dizia amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, estava baseado nos direitos naturais das criaturas. E ele pegou, então, aquele direito pessoal egoísta e fez dele a base para o direito do próximo, o direito do outro. Porque para eu fazer o que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o outro aquilo que eu desejo para mim mesmo. Então, eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Então, o meu desejo pessoal é base para que eu tenha equidade no meu relacionamento com as outras pessoas, nesse relacionamento que eu preciso ter dentro do conhecimento que a doutrina espírita me traz, e primeiramente Jesus, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos. Então, se os homens são iguais perante a lei de Deus, eles têm que ser também iguais perante as leis humanas, porque a lei menor não se sobrepõe à lei maior, e a lei maior é a lei de Deus. E o meu direito não se estabelece se eu não cumprir o meu dever de enxergar o direito do outro, porque o direito pessoal não é só o meu, é o do outro também. Então, para que o outro se estabeleça e eu também, é preciso que esses dois direitos se tornem coletivos. Ora, na questão 822A, a Kardec continua. Então, assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher. Ele perguntou de novo com outras palavras. O que os espíritos respondem? Dos direitos, sim. Das funções, não. Aí está a diferença. Não dos direitos. Os direitos são iguais, senão Deus estaria privilegiando uns em detrimento de outros. Mas as funções são diferentes. A mulher tem uma função determinada, o homem tem outra função. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. E isso podia ser bem genérico alguns anos atrás. Hoje, até esse conceito já está mudando um pouco,
Porque o que nós vemos hoje aí, muitas mulheres que são pai e mãe de uma família, porque ficam sozinhas com seus filhos, precisam sair para trabalhar fora, então está cuidando do exterior e do interior, está cuidando da manutenção e da subsistência, e está cuidando da educação. E esses, como eu falei, todos esses pontos tão exagerados das mudanças sociais é para que nós cheguemos ao equilíbrio, porque não pode só o homem ficar cuidando do exterior e só a mulher cuidando do interior. Ambos podem fazer as mesmas coisas. Famílias equilibradas hoje, o homem trabalha, a mulher trabalha fora de casa, durante a pandemia aprendeu-se a trabalhar dentro de casa e ambos são responsáveis pela educação dos seus filhos. Hoje o pai não é mais aquela criatura que você se aproxima com medo, só pede a bênção, não olha nem nos olhos, não abraça. A mãe não é a distribuidora única de carinho, de afeto, de exemplo, de ensinamento. O homem também participa disso, porque isso também é um processo evolutivo da alma masculina, tanto quanto a alma feminina está em processo de evolução. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Não foi isso que nós dissemos anteriormente? A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. E nós já não estamos mais nessa fase de barbárie, não somos mais criaturas primitivas. Nós estamos, sim, vivendo num planeta de expiações e provas, que já está no limiar de uma regeneração. Mas ainda é um planeta de provas e expiações. Mas a civilização já adiantou. A barbárie não pode mais existir entre nós. Não é porque um homem fica contrariado, porque uma mulher manifestou personalidade ou manifestou um gosto diferente, que ele vai atacar aquela mulher, que vai bater nela, porque é mais forte do que ela. Aí nós voltamos lá na questão 820. Né? Que a ignorância moral nesse ponto é que faz com que o homem haja dessa forma. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles, devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, ponto. Não é isso que está lá no Livro dos Espíritos? No Livro dos Espíritos não diz que Deus criou o homem e a mulher espiritual. O espírito encarna aqui na Terra, na condição de homem ou de mulher, ou nas fases transitórias dessas que acontecem hoje em dia na nossa sociedade, mas tudo isso é uma forma de aprendizado, porque o espírito não tem sexo. Olha aqui o que nos diz a questão 202. Quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Olha a resposta dos espíritos. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí nós vamos ampliar nosso entendimento para várias outras situações aqui na Terra, das diferenças que nós vemos acontecer e da opressão que essas diferenças vivem, e não só a mulher, mas todas as gradações entre os extremos do homem e da mulher. E olha o que Kardec diz: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, para que nós cheguemos à perfeição, é preciso que nós passemos por todas as fases do aprendizado. É preciso que nós conheçamos tudo aquilo que nós precisamos conhecer. E se há situações heterogêneas acontecendo, de várias gradações do gênero dos espíritos que encarnam aqui, também são provações difíceis porque aquele espírito está passando. É porque transgrediu ou burlou leis e precisa aprender na pele diferente de uma condição espiritual que ele agregou durante muitas encarnações e renascer daquela forma, um espírito que foi muitas vezes mulher e que encarna como homem, um espírito que foi muitas vezes homem que encarna como mulher, retirando daí as deturpações sociais, dos exageros e do desequilíbrio humano. Essa condição é natural,
necessária, mas também traz muito sofrimento, assim como encarnar como mulher, como criança, ou ser velho, idoso, tudo são condições que às vezes trazem muito sofrimento, mas tudo são fonte de aprendizado. Uma palestra do Raul Teixeira, muito interessante, que assisti algum tempo atrás, já é uma palestra antiga dele, e que ele chega a falar emocionado, não é? Que a condição de gênero existe no corpo físico. Quando nós deixamos o corpo físico aqui, nós retornamos à espiritualidade na nossa condição de espíritos eternos. E vamos fazer a avaliação do aproveitamento que foi feito da nossa condição aqui na vida. Por isso devemos respeitar todas as condições em que os espíritos renascem aqui na Terra. E enxergando a criatura humana como um espírito, ver nela um ser como nós, carregando as suas misérias e as suas alegrias, vivendo as suas provações. Mas voltando aqui à nossa condição da mulher, vamos lembrar então das mensagens que Jesus deixou para nós dessa condição da mulher na sociedade. Ele traz a mulher para o centro das suas reflexões. Era uma época em que a mulher não sentava à mesa com o homem. Ela só podia dirigir a palavra a alguém se o marido permitisse. Ela não podia aprender a ler nem escrever. Ela não podia participar de reuniões onde o homem estivesse. Eram condições que a mulher vivia, que Jesus foi retirando aos poucos. Na casa de Simão Pedro, todos se sentavam à mesa para comer. E ele foi criticado, inclusive, por Simão Pedro, quando ele convidou a mulher de Simão Pedro, a sogra dele e outras mulheres que estavam ali, a se sentar à mesa e comer com eles. Porque só os homens podiam se sentar, comer, se fartar, e o que restasse, o que sobrasse, ficava para a mulher, que vinha limpar depois os restos que ficavam ali. Enquanto eles não se levantassem da mesa, ela não poderia sentar para comer, ela tinha que servir. Mas então, na presença de Jesus entre nós, ele trouxe essa mulher para o centro das reflexões do reino de Deus. Ele retomou o valor do ser humano, independente de sua sexualidade, porque ele sabia que ali estava um espírito eterno, na condição de homem ou de mulher, mas era um espírito eterno, e mostra que para Deus todos somos iguais, todos somos igualmente importantes. Jesus restaura então a dignidade da mulher, conduz essa mulher ao centro, assim como os excluídos, Jesus restaura a condição deles na terra, desarma os costumes que produzem morte ao invés de vida. Caberia a nós, cristãos, perguntarmos se em nossas comunidades agimos como Jesus ou se delegamos às mulheres o segundo plano de nossas ações. Lá naquela sequência de perguntas do Livro dos Espíritos, 821, 17, 18, 21, tem uma questão que pergunta sobre as funções da mulher, né? Se a função do homem ou da mulher, ou se a função da mulher é mais importante do que a do homem, ou se as funções são iguais em importância. Que os espíritos respondem que na Terra atual onde nós vivemos, nesse planeta de transição, as funções da mulher são mais importantes do que os homens, porque são as mulheres que ensinam os homens, são as mulheres que geram os homens, são as mulheres que geram a sociedade. E é preciso entender que isso, mesmo parecendo um trabalho leve, é um trabalho de suma responsabilidade, de grande importância, porque ali o que vai prevalecer não é a força física, o que vai prevalecer ali é a força moral, emocional, sentimental, espiritual que aquela criatura traz dentro de si. Na revista Espírita, Kardec fez aquele artigo A Mulher Tem Alma, em 1866. E em 1867, em junho, ele publicou um outro artigo dizendo que era a continuação desse artigo. E no final, no final das suas considerações, ele colocou ali uma mensagem que foi psicografada. Aliás, isso não foi psicografada, foi uma mensagem psicofonada, e que foi anotada e colocada ali, gravada, né, e depois transcrita para concluir esse artigo de Kardec. E esse espírito diz o seguinte: pobres homens, se vos desseis conta que os espíritos não têm sexo, que o que hoje é homem pode ser mulher amanhã, que eles escolhem indiferentes, por vezes de preferência, o sexo feminino, deverias regozijar-vos em vez de vos afligirdes com a emancipação da mulher, e admiti-la no banquete da inteligência, abrindo-lhe todas as grandes portas da ciência, porque ela tem concepções mais finas, mais suaves,
contatos mais delicados que o do homem. O historiador, não me lembro o nome dele agora, disse que a mulher tem olhar de bacia e o homem tem olhar de luneta. O que que significa isso? São esses contatos mais delicados, essas concepções mais finas, é uma sintonia mais fina. A mulher ficava na tribo, a mulher tribal que ele estava falando, a mulher ficava na tribo, enquanto estava aqui fazendo a comida, ele estava vendo o filho que estava brincando ali, estava vendo as coisas, tudo que aconteciam em volta dela. E enquanto ela estava ali fazendo a obrigação dela, ela dava conta de tudo que acontecia na aldeia. Já o homem se munia de suas armas e ia caçar. E ficava na espreita, né, ali aguardando que a caça passasse. E ficava olhando sempre para o mesmo ponto. Se acontecesse alguma coisa em volta dele, ele não via. E aí eu acho engraçado que hoje, né, acho que todo mundo já passou por isso, a gente está em casa e o marido da gente, ou o filho da gente, pergunta assim, onde é que está tal coisa assim, assim, assim? Está nesse armário aí na sua frente. Aí a pessoa abre e não vê, passa a vista, não olha com profundidade. Aí você tem que dizer, olha, está na segunda prateleira do lado direito, lá no fundinho aí, vai olha, e acha. Mas por quê? É esse senso mais fino, esse contato mais delicado que a mulher tem de organizar, de prever os espaços, de alcançar a realidade, é uma antena parabólica. E o homem, porque sempre foi caçador, mira, foca numa coisa só e vai em frente. Você já pensou, se a gente juntar essas duas visões, nós vamos ter, então, uma criatura privilegiada que enxerga em 360 graus, com um foco, um objetivo, mas também percebendo com percepção exterior de todas as coisas que lhe acontecem ali. Não é isso a destinação e o crescimento de todos nós? E esse espírito conclui na sua mensagem que o homem destrua as barreiras que seu amor próprio opõe à oposição da mulher, e em breve vê-la-á tomar o seu voo com grande vantagem para a sociedade. A mulher, sabeio, tem a centelha divina absolutamente como vós, porque a mulher é vós, como vós sois a mulher. O que ele quer dizer com isso? Que o espírito não tem sexo. A mulher está em nós, assim como nós estamos na mulher, todos nós, cada um de nós traz esse germe que nos diferencia no corpo físico, um X ou um Y. Descartado o corpo físico, fica a bagagem do aprendizado dessa ou daquela situação. E para que a gente possa ilustrar através de uma leitura, eu sugiro a leitura muito interessante de um livro intitulado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse livro foi ditado pelo espírito Caibar Schutel, que foi um pioneiro do espiritismo no interior de São Paulo, na cidade de Matão, que fundou o jornal Clarim, depois Casa Editora Clarim, e foi psicografado pelo médium Abel Glaser. Esse livro conta 15 séculos de encarnações sequenciais de um espírito, ora como homem, ora como mulher, todo o aprendizado que ele fez. E por que ele, na espiritualidade, pedia para nascer ora na condição de homem, ora na condição de mulher. É um livro interessantíssimo que acrescenta muito conhecimento e entendimento da gente acerca dessa diferença que nós precisamos fazer de nós, que somos o espírito que habita esse corpo hoje, mas já habitamos vários outros corpos e ainda vamos habitar muitos outros, ora numa condição, ora na outra, e que nós precisamos aprender que a igualdade está presente em todos os momentos e que é essa igualdade que vai nos permitir evoluir numa ou noutra condição, se nós soubéssemos aproveitar a condição da inteligência humana para aproveitar na convivência com um espírito encarnado como um homem, o que ele tem para nos aprender, assim como ele pode nos ensinar muito, nós também podemos ensinar, mesmo não estando encarnados naquela condição, porque se juntarmos as nossas forças, nós seremos completos, não como um ser ambíguo, andrógeno, que não tem identidade, mas como um ser completo pelas próprias diferenças que habitam dentro de si mesmo. E aí nós vamos entender toda a justiça e misericórdia divinas agindo em nós. E se nós precisamos aprender tudo, nós precisamos reconhecer a necessidade dessa emancipação, desse respeito,
para que se diminuam na nossa sociedade a violência que a gente vê acontecer hoje, de mortes, de feminicídios, de opressões, de situações, e respeitar as mulheres que, com toda a sua força e mesmo com aparente fraqueza, têm lutado diuturnamente para esse reconhecimento, não para ser melhor do que o homem ou para ficar no lugar dele, não, cada um com a sua função, mas com seus direitos iguais. Vamos nos preparar agora, então, ao finalizarmos essas nossas reflexões, para recebermos as energias do passe, para que as nossas águas sejam fluidificadas, para que possamos, enfim, nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade que nos rege, que nos protege em nome de Deus, e que nos trouxe hoje aqui para esse entendimento, a fim de que saibamos no fundo dos nossos corações que a misericórdia divina está sempre presente em nossas vidas, que a justiça divina sempre age, não de formas nos punir nessa ou naquela condição, mas de nos conceder a oportunidade do aprendizado e do crescimento. Obrigada, Senhor, por termos conhecido esses princípios que transformam o nosso entendimento da vida, que nos ajudam a aceitar os reveses e as alegrias, que nos ajudam a ser firmes nos nossos propósitos. Abençoa os nossos lares. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, as bênçãos de luz e de paz. Fluidifica as nossas águas. Dá-nos as energias que necessitamos no tratamento que estamos fazendo. E que as vossas bênçãos de luz, paz e entendimento estejam conosco hoje e sempre. Obrigada, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja entre nós.